Bom, no PIBID, o que me atraiu mais foi a temática mesmo das visualidades étnicas, sobre o estudo das culturas indígenas, porque eu já havia feito estudos sobre a cultura africana e por causa da Lei 11.645, de 2008, faltava para mim essa formação relacionada às culturas indígenas. E eu achei uma oportunidade assim muito grande de trabalhar com isso com as crianças, com os alunos. E foi muito importante esse trajeto junto com o PIBID por causa do apoio que a gente tem, do alicerce que a gente tem, os recursos que nós pudemos ter também para desenvolver esses projetos dentro da escola, né? Esse estudo das etnias, eu não conhecia nada sobre cultura indígena, então a gente aprende que são etnias diferentes, que não é uma cultura, mas são várias culturas, várias etnias diferentes. Na minha época de faculdade, nós nunca abordamos esse tema, nunca tivemos essa temática dentro da faculdade. Depois eu voltei como professora na Faculdade de Artes, no estágio supervisionado, também nunca vi esse tema ser abordado. Então eu vi que, sim, para os bolsistas era uma oportunidade que eles tinham de estar desenvolvendo esse tema, e principalmente para os licenciados, que isso acontece dentro da escola. Que a gente, quando sai da escola, da faculdade, e vem para a escola, tem um choque muito grande de realidade, porque só o estágio supervisionado ele não dá conta de mostrar essa realidade, mesmo o estágio de observação, são poucas aulas de observação, e você observa o que? Um mês, uma realidade que não é a sua. Com o PIBID, não, os alunos, os bolsistas, eles vêm para a escola, eles veem como a escola funciona, as dificuldades, as facilidades, os empecilhos quanto ao espaço físico, aos materiais, as crianças, eles vão tendo contato com essas crianças, né? Então, vão vendo como é possível desenvolver um projeto dentro da própria realidade da escola. Porque cada escola tem sua realidade, né? Com as suas características próprias. O material didático, ele, aqui pelo menos, ele foi sendo construído. Nós aqui na escola que nós tínhamos de referência das culturas indígenas, são só alguns livros de literatura infantil da biblioteca, que inclusive nós fizemos todo um mapeamento, nós fizemos um levantamento bibliográfico do que tinha das culturas indígenas, fizemos os fichamentos desses livros, alguns didáticos, outros paradidáticos, mas a maioria literários. E para a aula mesmo, a gente não tinha nada. Então, nós fomos construindo alguns cartazes pedagógicos sobre a pintura corporal indígena, sobre os grafismos indígenas. No primeiro ano que o PIBID veio para a escola, nós trabalhamos para a Feira do Conhecimento a questão da pintura corporal. E foi assim um momento muito bom para a comunidade escolar também envolver no processo, porque aqui dentro da escola, pelo menos até então, eu nunca tinha havido ninguém discutir sobre esse tema. E quando se falava em indígenas, sempre vem aquele estereótipo do índiozinho, de tanga, de peninha, de arco e flecha, e não as realidades mesmo que a gente entende sobre a cultura indígena hoje. Foi uma oportunidade de trazer isso para dentro da escola, as crianças estudarem essas etnias diferentes, as pinturas faciais, corporais. Nós demos oficina de pintura corporal aqui na escola, a comunidade participou, os pais, as crianças puderam participar. E esse ano a gente trabalhou, continuando com os grafismos indígenas, sobre os trançados. Também não havia nada de material didático, a gente pesquisou, montou cartazes, fizemos as tecelagens para levar para a sala de aula, para as crianças produzirem as delas. Então, assim, à medida que a gente ia necessitando para o próprio projeto educativo, a gente ia criando esses materiais didáticos. Nós fizemos 2 painéis, um sobre a fome dos Guarani Kaiowá, que a gente já tinha trabalhado no primeiro semestre, fazendo uma campanha de arrecadação de donativos, nós levamos para lá. E no final do ano, na Feira do Conhecimento, os 5º anos trabalharam o tema fome. E nós trabalhamos sobre os Guarani Kaiowá. Então, nós fizemos, junto com os bolsistas, um painel coletivo onde que as crianças desenhavam. Cada um fez seu desenho, foi escolhido qual o desenho que cumpria a temática. Esse desenho foi ampliado e foi quadriculado, e cada criança pegou um papel sem saber o que era, com algumas linhas. E eles desenhavam cenas do cotidiano indígena sobre essa questão da fome. E no final montava-se a imagem toda e era um painel com o indígena com um pratinho vazio na mão, a oca atrás, assim. A gente já havia trabalhado no ano anterior sobre os grafismos indígenas, com as pinturas corporais.
E aí, para esse ano, visitando inclusive as aldeias do Mato Grosso do Sul, a gente viu alguns trançados, como o trabalho deles é assim, tão requintado nessa técnica de tecelagem, de trançados. E eu já havia desenvolvido na escola, em 2006, um projeto que demorou o ano todo sobre tecelagem e sobre trançado. Então, agregando esse meu conhecimento, eu trouxe isso para o PIBID, junto com os bolsistas que já conheciam, fizeram alguns trançados, eles fizeram curso no Museu do Índio, e outros que não, eu dei uma oficina lá no laboratório da UF, no Laboratório de Ensino de Arte, nós fizemos o conhecimento da técnica da tecelagem, a urdidura, a trama, e trouxemos isso para as crianças trabalharem dentro da sala de aula. Primeiro a gente ensinou a técnica em si, como que se trança, né, a urdidura e a trama. Depois nós fizemos os projetos gráficos em desenho quadriculado para as crianças criarem os próprios desenhos a partir dos grafismos indígenas. Nós fizemos uma pesquisa de grafismos indígenas trançados, colocamos para as crianças. E elas fizeram o projeto e, posteriormente, elas trançaram, elas fizeram as tecelagens em papel dos próprios projetos de cada uma. E isso foi para o muro da escola. O mural já era um desejo que eu tinha muito tempo de transformar aquele muro da quadra, que eu acho assim muito vazio, e como já tinha os tijolinhos, eu já enxergava aquilo pintado, já aproveitando a própria marcação dos tijolinhos. Então, nós fizemos alguns estudos, votamos entre os bolsistas qual era o desenho que ia para a parede. A parte de pintura, quem fez fui eu e os bolsistas junto, porque a tinta, tem o thinner, essa questão tóxica para as crianças não mexerem. E os trabalhos das crianças foram colados nesse mural. Então, ele é feito de pintura e de tecelagem, as tecelagens das crianças. Cada uma fez um na parede principal, e depois da parede lateral foram tecelagens coletivas. Inclusive tem o nome de cada uma delas e tudo. Então ele tem a pintura, tem a tecelagem, que a gente passou o verniz depois por cima, e o muro ficou com o grafismo indígena da cobra. Então é um trabalho assim, que é uma exposição permanente. E as crianças ficaram assim muito eufóricas, porque parou-se a escola para inaugurar o muro, nós chamamos todas as salas de aula, todos os funcionários, todos os professores, nós contamos com a presença do PIBID, né, o supervisor da outra escola, e também já alguns pais de alunos, para a inauguração desse muro, que é uma exposição permanente. Todos os eventos da escola, culturais, assim, esportivos, acontecem na quadra. Então, sempre está o nosso muro lá, a imagem, o grafismo, o nosso trabalho registrado em tudo que acontece. A Ramona esteve aqui na escola, ela conheceu as crianças, foi assim, a escola praticamente parou para receber a Ramona. Primeiro porque as crianças falavam, gente, mas é um indígena de verdade? Não, mas como assim? Ela usa roupa como a gente? Onde que ela mora? O que que ela come? Que ela faz? Então, foi um trabalho que nós desenvolvemos junto com as regentes de sala. Ela veio dar uma palestra sobre ela mesma. O tema era a vida dela. Como que ela foi criada, as crianças faziam pergunta do que ela brincava quando ela era criança, onde ela morava, quais as coisas que ela fazia. Então foi assim mais interativo. E foi muito importante para desmistificar esses estereótipos mesmo sobre os indígenas. Ela falou um pouco também sobre as plantas medicinais, que ela conhece bastante, sobre plantas, explicou muito assim para as crianças. E ela é não aldeada, que ela mora aqui em Uberlândia, e eles acharam interessante ter indígenas em Uberlândia, eles não sabiam.